Fala galera, mais um vídeo aí de 10 minutos no máximo, direito constitucional narrado, artigo por artigo, inciso por inciso, com jurisprudência em slides. A gente está vendo aí, galera, o artigo 41 aí na sequência da Constituição Federal, relativamente ao tema servidores públicos e sua estabilidade. Será que é possível perder a estabilidade? Vamos dar uma olhada? Ok. Estabilidade dos servidores. Diz o artigo 41, já vimos no encontro passado, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Na sequência, então, nós temos o parágrafo 1º que diz as hipóteses em que é possível a perda da chamada estabilidade do servidor público. Só, então, perderá o cargo o servidor que é estável, veja só, inciso 1º, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Uma observaçãozinha básica aqui, no que diz respeito aí à questão do procedimento administrativo. Para que o servidor estável perca o cargo, dever-se-á, portanto, instaurar toda uma sindicância, se for algo mais leve, ou mesmo um processo administrativo, e nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, deverá ser dada a oportunidade e assegurada a ampla defesa irrestrita para esse servidor se defender sob, evidentemente, os fundamentos os quais a administração está pleiteando a sua perda da estabilidade. No âmbito administrativo federal, a Lei 9784 de 99 regulamenta aí o processo administrativo, tá? Na questão aí da perda da estabilidade, os senhores deverão também consultar isso e jurisprudência que a gente vai rolando ao longo dos vídeos. Inciso 3º, terceira hipótese de perda de estabilidade, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Veja só, ainda não existe aí essa lei complementar, tá? Trata-se de uma norma, então, quando não existe, né? E a Constituição determina que haja, a eficácia é limitada da norma constitucional. A avaliação periódica de desempenho, ela foi instaurada aí a partir da emenda 19 de 98, que da reforma administrativa. Vejam vocês, por exemplo, no meu caso, que eu sou servidor federal, nós temos tido, desde quando eu ingressei no concurso, que em 2001, né, na Justiça Federal, nós, de 6 em 6 meses, pelo que eu me lembre, existia sempre, houve essa questão da avaliação periódica de desempenho, então eles fazem todo um relatório, né, para ver como é que você está procedendo no exercício funcional, se existe alguma perda no sentido de produtividade, enfim, tá? Então esses relatórios, normalmente pelas chefias administrativas, são aplicados e depois isso é encaminhado ao setor responsável para a finalidade aí desse dispositivo, ok? Parágrafo 2º, caso de invalidação por sentença da demissão do servidor estável. Quando houver a chamada invalidação por sentença, nós temos aí chamada a reintegração do servidor. Isso cai muito em concurso público. Diz o dispositivo, invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. Então é reintegração, né, galera? E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, vírgula, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Isso aí no concurso público eles trocam as vírgulas, né?
e vocês podem ter certeza que é uma questãozinha habitual nos concursos públicos. Então, tecnicamente, reintegração e retorno do funcionário público por sentença ao serviço público. A Constituição Federal, então, utiliza aqui corretamente o termo técnico. Já já a gente continua esse vídeo, galera. Até mais. Então, voltando, né, falávamos, né, caso de invalidação por sentença da demissão do servidor estável, gera a chamada reintegração, que é o retorno, então, do funcionário. Vejam só, cai sempre em concurso, retorno do funcionário por sentença, ou seja, uma decisão judicial que determine aí o retorno do servidor. Vejam só, estável, tá? Só estável que vale a regra, tá? Vejam só. E o eventual ocupante da vaga? Depende. Se o eventual ocupante da vaga for estável, tiver estabilidade também, deverá ser reconduzido ao cargo de origem e não tem direito à indenização. Como é que cai em concurso isso? Com direito à indenização? Não tem direito à indenização. Também pode acontecer dele ser aproveitado em outro cargo, se estável, né? Ou posto ainda em disponibilidade com a remuneração proporcional ao tempo de serviço. É isso. Parágrafo 3º. Bom, e se houver a extinção do cargo ou, de repente, a administração pública declara sua desnecessidade? Servidor estável é igual disponibilidade. Vamos ver? Extinto, então, o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor, se for estável, vejam só no slide, ficará em disponibilidade. Cai sempre em concurso também, galera, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Vejam só, a título de exemplo aqui, já caiu em concurso do Ministério Público. E justamente são questões recorrentes. Parágrafo 4º, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória, vejam só, a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Evidentemente que isso ainda não foi criado, porque depende de lei complementar, enfim, e eu já declarei aí para vocês, por exemplo, como ocorre conosco aí na Justiça Federal, né? Eu tenho o cargo de analista da Justiça Federal, do TRF da terceira região, que engloba o Mato Grosso e também São Paulo, e no caso nosso, nós, para adquirir essa estabilidade, realmente nós tivemos aí a presença dessas avaliações de desempenho e periódicas, né? Não lembro, acho que de 3 ou 6 em 6 meses, mas não havia uma comissão aí, como diz o texto constitucional, não havia. Era aplicado pelo próprio juiz, né? Pelo próprio juiz, por chefe de departamento, aí, enfim. E depois encaminhado para o setor responsável, no caso da Justiça Federal. Então, essa é a pergunta. Pode haver perda da estabilidade? Sim, né? Nas hipóteses previstas no ordenamento, né? Aí vocês dão uma olhadinha no artigo 169 da Constituição Federal. E essa lei também, que é aplicável, né, e também prevê essas hipóteses em perda até de estabilidade, perda do cargo mesmo de servidor estável, por exemplo, no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que tem 75 artigos, a Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser analisada concomitante, né, juntamente com o artigo 169 da Constituição Federal, para que vocês entendam as hipóteses em que isso é possível. Por exemplo, no artigo 169 diz lá: se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, o servidor estável, vejam só o que diz o texto constitucional, pode sim perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade profissional, o órgão, a unidade administrativa objeto da redução de pessoal, etc, etc. Tá? Vejam só, então, que isso também é uma pergunta recorrente em concursos públicos. Tá bom, galera? Já já a gente
segue na sequência dos nossos vídeos. Até a próxima, galera. Obrigado!